Aleluias, no toque do somente crer. Tudo é possível para aquele que crê. Santo e precioso Deus, no nome maravilhoso, poderoso do Senhor Jesus Cristo, é que nós estamos reunidos neste humilde lugar para ter companheirismo em volta de Tua Palavra. O Senhor disse que onde tivesse 2 ou 3 no Teu nome, o Senhor estaria presente. E nós estamos aqui no Teu santo nome, Pai. Portanto, venha abençoar nossas almas com a Tua Palavra, venha nos ensinar, nos instruir e venha nos dar entendimento das Escrituras. Pai, precisamos do Teu Espírito, pois o Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu encontrarei descanso para vossas almas. Pai, venha falar conosco mais uma vez, venha abençoar nossas almas. Pedimos a direção do Senhor em tudo, e no Teu santo nome nós Te agradecemos. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. São Lucas capítulo 18. Quem tem a Bíblia para acompanhar. São Lucas capítulo 18. Mas nós vamos ler o verso... Lucas 18, verso 18. Melhor, vamos ler o verso 24. Lucas 18 e o verso 24. Para a nossa meditação e aprendizado da palavra, né? Amém? E os que ouviram isso, disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse-lhe Pedro: e eis que nós que deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Pai Santo, nós lemos a Sua palavra, e o Senhor é que pode dinamizar a palavra, o Senhor é que pode tomar cada alma, cada coração sobre o Teu controle, e nos ajudar e nos abençoar. Venha abrir o entendimento de cada um. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e em tudo Te agradecemos. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Amém. Vocês estão bem? Bem interessados em ouvir a palavra? Sim. Que alimenta a nossa alma, né? Os cânticos é uma preparação, mas a palavra é aquela que preenche o vácuo da alma, alimenta a alma da pessoa. O título do assunto que a gente vai falar nesta noite é discernimento de espírito. Quero falar sobre essa linha desse pensamento, porque nós se deparamos com essa circunstância, cada um na sua vida, né? Você tem essas oportunidades e você se depara, rapidamente dá uma resposta precipitada, dá uma resposta às vezes que não deveria dar, e depois tem a sequência ou as consequências que o seguem, que acompanham. Porque na hora, às vezes rapidamente, você não analisa, não se assenta primeiro, né, para fazer cálculos, para ver se aquilo vai funcionar,
para ver se Deus está naquilo, né? E tudo que é feito precipitado, depois vem a dificuldade. Pode olhar, qualquer coisa, né? E é muito melindroso fazer decisões precipitadas e depois ficar amarga aquela decisão, né? Cada um de nós se confronta com essa situação. Sei que há muitas perguntas, né, nos corações. O que devo fazer para ser salvo? Na mensagem Influência, o profeta fala muito sobre esse jovem, na mensagem Influência, e diz que ele era criado numa família religiosa, né? Porque conheciam os princípios da vida cristã. Quando Jesus disse, guarda os mandamentos, ele já sabia quais eram. Ele já sabia, né? E tem uma passagem, eu creio que é em São Mateus, que a Bíblia diz que Jesus amou esse jovem, porque ele foi objetivo, ele foi... Agora, não quer dizer que Jesus amou ele e que ele foi salvo, porque a salvação dependia de uma decisão dele. É isso? É de uma decisão nossa que depende a nossa salvação. Não é no que nós dizemos, nós vamos fazer, nós estamos pensando em fazer, talvez nós vai fazer. Não, é uma decisão pessoal de cada um, porque salvação é individual. Deus trata com os gentios como indivíduos, viu? E não é a mãe que decide por toda a família, não é o pai que decide por todos, não. Desde que sejam de maior, cada um decide por si, né? E a mensagem Influência, o profeta diz que ele foi muito bem criado, numa família que tinha condição, né? Se estudou, se formou, mas uma pergunta estava dentro dele, no coração dele. E essa é uma pergunta que deveria preocupar cada um de nós. O que eu devo fazer para ser salvo? Né? O que eu devo fazer? Hoje, quando você tem revelação, não é o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que deixar de fazer, né? Porque quando você começa a fazer o que é certo, o que é errado vai saindo, né? É aquele assunto de colocar água numa mangueira, água limpa num tanque, cheio de água suja. Você não precisa jogar água fora. Só coloque água limpa ali, que vai entrando a água limpa, automaticamente a água suja vai saindo. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, começa a dar atenção à palavra. Porque às vezes ouve, mas não dá atenção. Às vezes ouve, mas não tem um ouvido ungido para receber. Daí não funcionará. Daí não funcionará. Mas quando você recebe ela de grado, de alegria no seu coração, então a água viva começa a entrar, né? E daí os costumes errados, os prazeres errados, as coisas erradas vão desvanecendo, né? Vai saindo. Porque nenhum homem pode se livrar de si mesmo. O nosso profeta disse que o maior inimigo dele se chamava William Branham. Maior inimigo dele. E eu e você, quem que é o maior nosso inimigo? Você mesmo, né? Eu mesmo. Se nós não assegurarmos na palavra, você pense que o homem de fora, o homem exterior, ele quer fazer tudo que lhe agrada. E quer que todos façam o que lhe agrada. E quer que todos digam, você, hein, ó, você é. Ninguém quer uma crítica, ninguém quer ser humilhado. Você quer se sair bonitinho em tudo, né? Mas nem sempre a crítica é para bater. Quantas críticas que é para melhorar, né? Quantas críticas que ajuda você, né? E eu vou falar uma coisa bem objetiva para todos nós aqui, ó. Não é qualquer crítica que nos deixa frustrado. Também não é qualquer elogio que nos deixa estufado. Verdade? Nós temos que estar num nível, saber onde estamos pisando, saber onde os nossos pés estão, né? Você tem que estar seguro na palavra. Sim. Olha, eu conheço um homem pela fé, que eu não vi ele pessoalmente, mas ele disse,
eu prefiro comer bolacha de sal, e tomar água do ribeiro, do riacho, do que me comprometer com qualquer coisa que não seja a palavra. Né? Se você pensar assim, olhar assim, você parece que diz, agora exagerou. Não, existe um centro nas coisas, né? Existe um centro. Porque se você analisar a vida do jovem rico, ele estava na frente de alguém que era mais rico do que ele. Jesus Cristo é dono de tudo. E Jesus queria fazer dele um milionário da vida eterna, um milionário do céu, mas ele rejeitou. Ele rejeitou porque possuía umas herdades, umas fazendas, né? Tinha talvez um dinheiro bom, muito bem aparente. Quem visse ele, né? Esse está seguro, esse está. Mas está seguro o quê? No dinheiro? O dinheiro acaba, o brilho acaba, a formosura acaba, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E era tão fácil para ele, como é para mim, para você, se você tiver discernimento de espírito na hora, né? Se você não tem, você joga fora a vida eterna, rejeita, né? Jesus disse para ele uma coisa só que ele tinha que voltar a fazer. E isso era tudo, e ele rejeitou. Irmão, obviamente tinha recebido de herança, porque ninguém é tão trabalhador que no suor faça tudo que ele fez, né? E, irmão, no suor exige. Mas recebeu herança, né? E aí os troncos vão saindo, quem vem vai ficar é o que está vindo, né? Mas Jesus disse para ele uma coisa que foi dolorosa, porque Jesus sabia onde estava o problema dele. Jesus sabe onde está o nosso problema, viu? Ele sabe onde está o problema de cada um aqui, ó. Ele sabe. E o problema dele era o dinheiro, era ser popular, era ser bem visto, era posição elevada. Mas agora ele se encontrou com alguém que era muito mais milionário, milhões e milhões e milhões de vezes do que ele, mas estava tão simples, tão humilde, que ele não teve discernimento de espírito. Porque se ele tivesse discernimento de espírito, ele não ia rejeitar a vida eterna. Aquela era a oportunidade que ele se confrontou com a vida eterna, porque a vida eterna estava na frente dele. E a vida eterna não exigiu muito, era pouco, mas era obedecer. Era fazer. Vendo que tu tem, dá o dinheiro aos pobres, vem, segue-me, e terás um tesouro no céu. É bom ter a riqueza, mas bom é saber administrar ela. O problema não está no dinheiro, viu, gente? Não pense que nós pregamos, ensinamos aqui que você tem que ser um pobreta, você tem que andar de roupa esfarrapada. Não, não é isso. O nosso Pai é o poderoso, é rico, dono do ouro, dono da prata. Agora, os seus filhos. Os seus filhos têm que confiar no seu pai. Eu creio que o pai pode fazer, mas confia que ele vai fazer, né? Claro, ele é dono de tudo. A Bíblia diz que ele nunca negou bem alguém, ninguém, né? Sempre que a pessoa pede, recebe. Agora, às vezes, tem que ver o que você vai fazer com isso que você pede também, né? Porque ele não soube fazer. E você sabe que Jesus tinha muito mais, só que não aparentava. Porque a aparência de Jesus era simples. Quem sabe o jovem rico, a roupa era a melhor que existia na época, né? Mas só tinha um que respondia aquele desejo daquela pergunta que estava no seu coração. A professora da escola não respondeu. O sacerdote da igreja que ele ia não respondeu. Não respondeu. E Jesus tinha resposta para ele e sabia onde ele queria chegar.
Ele sabe o que cada um de nós aqui está fazendo aqui. Sabe? Sabe? Nós podemos possuir, né, muitos bens, correto? Mas nunca colocar no nosso coração. Nunca tirar o carro da garagem e pôr no coração. Nunca tirar a poupança do banco e pôr no coração. Não. Cada coisa no seu lugar funciona perfeitamente. E o nosso coração é para o Senhor Jesus. Quando? Quando? Nos dias de culto, nos dias de oração, nos dias da ceia. Sim. Claro. O que você pode fazer mais do que adorá-lo e obedecer? Como vocês cantaram agora há pouco o hino, né? Nós cantamos. O que você pode fazer mais? Uns 18, 20 anos atrás, eu peguei um calendário lá em Fraiburgo e tinha uma cruz vazia e um manto enrolado na cruz, um manto, né? E estava escrito assim, do lado da cruz: se você sabe fazer melhor, suba na cruz e faça. Fazer melhor do que Jesus fez, você não pode fazer. Uma, que o seu sangue é de pecado. Agora, ele era o sangue de Deus, né? Ele era santo. E tem gente que reclama, sabia? Quantos que não captam o espírito do que aconteceu, como devia acontecer, e as pessoas dizem, não pode ser assim, não deveria ser assim. Mas tinha que ser assim, porque assim estava escrito na lei, nos profetas, nos salmos, né? Tinha que se cumprir de acordo que já estava dito. Porque nós já falamos muitas vezes que Deus sempre faz primeiro no céu e depois na terra. Sempre foi assim. Nada, não é que agora teve um pensamento e vou fazer, não. Sempre Deus teve uma conferência lá no céu, uma decisão lá no céu, para depois fazer. Amém? Agora, confrontado com a vida eterna ou com a condenação. E vocês sabem que ele aparece 3 vezes, o jovem rico? Primeira vez ele aparece ali agora, querendo saber o que tinha que fazer. Mas quando Jesus disse o que fazer, rejeitou. Olha onde vai. Esse foi o tal que só quis saber por saber. Eu já fui no escritório, dá uma puxada agora. Eu já falei com o pastor. E você vai fazer o que ele disse? Não, só quer saber, né? E bem ali você já está com um problema aí na frente, né? Ele ficou sabendo o que ele tinha que fazer. Era só ele fazer. Se simplesmente obedecesse ele. Mas tem assuntos que não é bom Jesus tocar na nossa vida. Irmão, se chegar na sua casa e dizer, irmã, mas essa casa aqui está na hora de passar uma vassoura, está na hora de tirar as teias de aranha aqui, certamente vai olhar com uma cara, né? Isso é um dever de cada um, você tem que saber. Mas quando se define em relação à vida eterna, meu irmão, minha irmã, é ali, ó, não é mais para lá, nem mais para cá. Tá bom. Eu não vou fazer isso. Aonde que se viu? Eu dar tudo que eu tenho para ir andar correndo atrás de um homem para cima e para baixo aí? Atrás de um pregador aí para cima e para baixo? Vender o que eu tenho para dar para os pobres? Não. Não. Quem sabe ficou rolando uma pedrinha debaixo do pé, posso até ver, né? Rolando uma pedrinha ali, mas a resposta de Jesus não foi agradável. Nem sempre ela é agradável, nem sempre lhe dá a resposta que nós ficamos satisfeitos, mas é o nosso benefício se tão somente obedecermos. Sim. Porque você não vai lá no médico, doutor, eu quero que o senhor me aplique tal injeção ou tal remédio. Se você pensar nisso, ele diz, você vai para casa. Você não precisa de tratamento.
Você não precisa de uma cura. É Ele que tem que saber o que vai fazer, porque para isso Ele estudou, se formou, né? É verdade? E Ele que vai cuidar de você. Se você for lá e confiar no médico, no natural, Ele vai cuidar da sua saúde. Agora, você ir lá dizer para Ele o que Ele tem que fazer, Ele não vai lhe atender, não. Não, de jeito nenhum. Segunda etapa da vida dele, ele saiu dali pesaroso, preocupado, mas seria bom que eu nem tivesse ido naquele culto. Jesus falou tudo para mim naquele culto lá. Mas se ele falou contigo, é porque ele ainda não virou as costas para você. Ainda está falando com você. Olha, seria bom que nem tivesse ido naquele culto, porque Jesus mandou eu vender tudo que tenho e dar aos pobres, e disse para mim que eu vou ter um tesouro no céu, mas não assinou nenhuma duplicata, não me deu nenhum cheque preenchido. Como é que eu agora vou saber isso? Vender tudo que eu tenho para fazer isso? Não vou fazer. E foi lá e contratou funcionários, empregados, e vamos trabalhar. E fez mais meia dúzia de celeiro. Trabalhou, claro que trabalhou, você faz um material, mas nem sempre prova de bênçãos é o material. Nem sempre prosperidade prova que Deus está com você. Não, senhores, não. A prova que o joverico deixou, não quis e ele tinha. Correto? E cevada, e trigo, arroz, né? E sacas, e pias, e pias, e pias. E funcionário, aquilo você olhava na roça, parecia gafanhoto na roça dele, de tanta gente trabalhando. Quando foi numa tarde, quem lê a Bíblia sabe, ele olhou lá o celeiro dele, os barracão dele estavam estufados de saco, de bens materiais estava estufado, de prosperidade estava estufado, mas estava vazio de Deus. Porque se você olhar o que ele falou para a alma dele, prova que ele não teve discernimento nenhum e ele estava vazio de Deus. Ele rejeitou Deus na vida dele. Ele rejeitou vida eterna. Ele ergueu os olhos, olhou para os celeiros, tudo barrotado, tudo cheio, e disse: minha alma, agora folga. Minha alma, agora tem mantimento de sobra. Agora come, bebe e folga. Da onde que uma alma humana vai comer cereais? Você viu como ele não teve discernimento de espírito aonde ele estava? Ele estava diante da vida eterna, mas preferiu olhar para os celeiros, preferiu encher os celeiros, que não é errado você lutar e granjear, é errado você aplicar mal. Ponha o Senhor Jesus na frente em tudo, para você ver como as coisas vão funcionar. Come e bebe e folga. Quem sabe ficou assim olhando, até fazendo gesto, né? Porque às vezes fica se orgulhando, bem assim, ó. Puxa vida, valeu a pena, olha só. Bom, todo mundo sabe que eu sou trabalhador. Todo mundo sabe que eu não gasto dinheiro à toa. Não, nada disso. Uma voz soou de cima e disse bem assim: louco, se esta noite pedir a tua alma, para quem tu tem preparado e de quem será? Nessa impressão. E de quem será? Pense agora, irmão. Pensou que estava confortado, que tinha tudo, e agora viu que não tinha nada. Porque os celeiros acabou. A doença levou tudo que ele tinha de bens material. A popularidade acabou. Porque no terceiro estágio, você encontra ele em São Lucas, capítulo 15, verso 16. Você encontra ele mandando o pai Abraão mandar Lázaro molhar o dedo na água para refrescar a língua. O último estágio dele, a última oportunidade dele. O celeiro se foi.
a oportunidade de ter vida eterna se foi porque rejeitou. Rejeitou. Você viu? E o nosso profeta diz que Deus dá 3 oportunidades para cada pessoa. 3 oportunidades. Baseando, né? Ele teve as 3. Mas o último estado dele foi muito terrível. Vocês sabem por quê? Porque a primeira decisão foi precipitada e errada. Decidiu na hora. Por isso que Jesus falou do homem que vai construir, ele primeiro se assenta, vai fazer os cálculos da condição que ele tem de fazer os alicerces, né? Porque começar é fácil, mas e terminar? E daí cada um que passava olhava e dizia, esse homem aí, ó, esse homem começou a fazer um grande edifício, mas agora parou. Ele desanimou, ele não quer mais fazer. Não, ele não teve recurso mais para fazer. E Jesus tomou aquele assunto e disse assim, cada um que vem após mim, tem que primeiro se assentar, fazer uma análise. Sabe por quê, irmão? Porque você vai ser confrontado com muitos problemas ainda na sua frente. Com muitos problemas aí na frente. E aí, você fica com a palavra ou fica de novo? Não, vou construir mais um celeiro. Você viu onde é que vai? Isso é relativo que acontece com cada ser humano. Ele não podia voltar lá. Tem pessoas hoje que não podem mais voltar aqui para o altar, porque já cruzaram a linha da misericórdia. Sim, eles não conseguem mais voltar. E eles foram tão longe que eles não voltam mais. O jovem rico não podia mais voltar. Ele já estava lá no último estágio. E agora, sem esperança, sem Jesus, sem vida eterna e sem dinheiro. Ele tinha perdido tudo. Mas tu sabe por que ele perdeu tudo? Porque ele perdeu Jesus. Porque ele não decidiu quem tinha tudo para dar a ele. A decisão dele foi errada. A escolha dele foi errada. Ele não precisava, vamos dizer assim, pensar, bom, se ele me prometeu vida eterna, mas e o que os povos vão dizer, o que os vizinhos vão dizer? Esse homem aí era rico, esse homem aí tinha bens material e foi para essa igreja aí, agora ficou pobre. O medo de descer, né? O medo de... Nossa, também levou todo o dinheiro dele para a igreja. Tem gente que fala e não sabe o que fala. Porque tornai vós para mim e eu me tornarei para vós. Não foi o pastor que falou. Foi o Deus Todo-Poderoso que falou. Ele tinha medo de ser criticado. Ele tinha medo de ser humilhado. Mas olha a situação dele depois. Primeiro andava que parecia um sebo de qualidade. Pense você. Quem olhasse nele dizia, isso aí, sim, Mas lá no último estágio, dependendo de um mendigo molhar o dedo na água para refrescar a língua dele. Cadê a fama agora? Cadê a grandeza agora? Cadê as roupas finas agora? Cadê a saúde que tinha? Cadê o celeiro que tinha? Você viu? É muito bom ter as coisas, mas tem que ter Jesus Cristo em primeiro lugar, viu? Ele se encontrou sem nada, quando parecia ter, né? Mas rejeitou o que tinha, o que podia. Porque a nossa habilidade não é nada, viu? A habilidade do jovem rico não era nada. A confiança dele não era nada. Você sabe que às vezes até pisa duro, caminha duro, né? Mas daqui a um pouco você vê que desvaneceu, se foi. Viu? Foi lá para aquela igreja do Nazareno, olha agora a situação dele. Mandava, tinha dinheiro, pagava, e agora está lá vivendo do salarinho. Eu duvido. Salmo 37, verso 10. Já fui moço, agora sou velho.
mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar pão. Cada pessoa fiel à palavra não perece. Nunca vai perecer. Porque Deus não esquece das suas promessas. Cada promessa que Ele fez, Ele cumpre ao pé da letra. E quando Jesus falou isso, que Ele se foi, claro que os discípulos olhavam nele e olhavam em Jesus para ver a reação. Mas Ele se foi. Jesus disse, quão difícil é para um rico herdar o reino do céu. Mas o problema não está na riqueza. Está no mau uso, mau controle, né? Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Um rico pode entrar sim, mas se deixar a riqueza tudo para trás. Saber fazer uso, né? Como já falamos. Agora, começou a tirar a riqueza e ponhar nos dias de culto. Começou no dia de ceia, em vez de vir na ceia, pegar a calculadora e essa poupança rendeu tanto, essa rendeu tanto, essa rendeu tanto. Bem na hora do culto de ceia, já perdeu tudo, já se foi tudo. Sim, esse não é um milionário do céu, não. Porque tem ali, mas isso ali acaba com ele. Tudo que o homem adquire aqui é para viver aqui. Paulo disse, nós não trouxemos nada de lá. E não vamos levar nada para lá. Tudo vai ser muito bom para você usar aqui, viu? Todos os bens materiais que você adquirir é uma bênção aqui, sabendo usar. Agora, não sabendo usar é uma maldição. É um perigo, né? Porque quando Jesus falou isso, os discípulos ficaram interrogando, mestre, mas desse jeito, quem é que vai poder se salvar? Porque eles olharam um ricaço sair pisando duro e se foi. Tinha qualidades? Tinha. Era bem visto? Era. Mas rejeitou a oportunidade. Rejeitou a oportunidade. Aparentemente você não acharia um lugar para colocar o dedo na vida dele. Não tinha. Mas rejeitou a oportunidade. Aí os discípulos disseram, desse jeito, quem é que pode se salvar? E a gente pensa mesmo, né? Que às vezes a gente pensa que é pelo muito dinheiro que nós vamos se salvar. Não. A nossa fé não consiste em bens materiais. Nós somos salvos por graça. Favor não merecido. Porque não foi nós que escolhemos. Todos os bens materiais que você tem são presentes que Deus te deu. São dádivas de Deus que Deus te deu. Para você usar na causa do Senhor, na casa de Deus. Claro, se Ele deu para você, você tem, os seus irmãos têm, seus familiares têm, né? Claro, nós somos uma família, né? Então, Deus nos deu para benefício dos domésticos da fé. Deus deu para servirmos, através da nossa fé, do nosso gozo, porque o salvo tem gozo, o salvo regozija. Amém? Agora, esse é o que? Deixa eu ver, no 29, que diz assim, ó. E ele lhe disse, na verdade eu vos digo que há ninguém que tenha deixado casa, pais, irmão, mulher, filhos, pelo reino de Deus. Vamos captar essa linguagem aqui, ó. Deixado não é abandonado. Abandonar é uma coisa que foi abandonado. Mas deixado é em segundo e em terceiro plano. Porque em primeiro lugar, o reino de Deus e toda a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Mas como assim? Como é que eu vou deixar minha mãe? Não, você não vai deixar ela em primeiro lugar, você vai deixar ela em segundo lugar, terceiro. É assim. Primeiro lugar é o Senhor Jesus. E a minha mulher? Em segundo e em terceiro lugar. E os meus filhos? Segundo e terceiro lugar. Sim. Primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo. Porque quando você põe a Ele em primeiro lugar, as coisas não vão dar errado.
Vai dar errado quando você começa a tirar ele de ser o primeiro, a primícia, né? E começa a aplicar em segundo, em terceiro lugar. Isso não funcionará. Porque sem mim nada podeis fazer. Qualquer pessoa que colocar ele em primeiro lugar não vai perecer. Mas sem ele é um grande perigo andar por aí. Quem é que vai te guardar? Quem é que vai livrar você do perigo? Quem é que vai livrar você de um câncer? É ele. Agora, fora disso, por isso que a nossa decisão não consiste em palavras bonitas, mas consiste numa decisão séria de tomar a palavra, de permanecer pela palavra, de viver a palavra, agir pela palavra. Tudo está baseado na palavra. Se veja que ele ainda disse, deixar casa, paz. Porque às vezes os familiares não compreendem uma decisão de uma pessoa. Eles não entendem, não têm mente espiritual para entender o que é uma decisão, uma conversão de uma pessoa. Agora, não dá mais nem para falar com a fulana de tal, que agora é só Jesus, é só aquela igreja, é só aquele pastor, agora é só aquele profeta. Mas a Bíblia diz que até a linguagem é mudada. Não se preocupe com o que haveis de dizer naquela hora, porque o Espírito Santo vos dará as palavras necessárias. E muitas vezes os familiares não entendem. A mulher não entende, o marido não compreende, né? Porque o que é uma conversão? É uma mudança. É uma mudança na pessoa. Muda o quê? Os comportamentos da pessoa, as atitudes da pessoa, sim? A linguagem da pessoa. Vai mudando, vai mudando. E não é você que compra um par de pilha e coloca a pilha ali, não. É quando começa a entrar água limpa em você, que é a palavra de Deus, então daqui um pouco você não é mais o que você era. E daí você tem que dizer, graças a Deus que eu não sou mais o que eu era. Embora ainda não seja o que desejo ser. Mas vai tomando água da vida para ver, você chega lá. Sim, você chega lá. Porque lutar está em você. Sim, esforça-te e eu serei contigo. Se você luta e faz a sua parte, Deus vai com você. Agora, não espere Deus fazer tudo por você, faça a tua parte. Faça a tua parte que Ele vai fazer a dele. Ninguém vai poder cobrar dele alguma coisa. O senhor prometeu que ia me abençoar e esqueceu. Não. Eu vou com você até onde você vai comigo. Na mensagem Deixando Escapar a Pressão, no parágrafo 102, deixe escapar a pressão, venha Cristo. Não venha, bem, eu vou tomar um credo desta igreja, vou tomar um credo daquela igreja. Tome o poder de Deus, tome o nome de Jesus Cristo, ore nele, batize-se nele, ore pelos enfermos nele, expulse demônio nele, em meu nome expulsarão os demônios, viva nele, grite nele, ande nele e morra nele. E quando fizerdes, por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graça a Deus Pai. Oh, amém! O nome do Senhor é uma torre poderosa. Amém? Os justos correm para ela e estarão seguros. Agora, você não pode vir através de algum credo, alguma coisa. Você tem que morrer e chegar a isto. Você tem que andar nisto. Morrer para si mesmo e se levantar de novo. Então, toda a palavra de Deus torna-se uma verdadeira.
Você poderia imaginar um homem que tem o batismo do Espírito Santo, quem foi que escreveu a Bíblia, vir e dizer, os dias de milagre passaram. Você poderia imaginar um homem, não importar quão profundo ele seja em teologia, ou qualquer coisa que ele for, negar a própria palavra dessa Bíblia e dizer que tem o Espírito Santo, quando foi o Espírito Santo que escreveu, e dizer que o Espírito Santo está nele? Vê você? Não existe isso, né? Testificar, testemunhar, vindicar, né? Tudo tem que estar através do Espírito Santo que o escreveu a Bíblia. Uma pessoa que tem uma pequena porção, não precisa ser, bem, ainda não chegamos à adoção plena, né? Mas se você tem uma pequena porção do Espírito Santo, cada palavra da Bíblia você pontuará com um amém. Amém? Sim. Você vai dizer amém a cada palavra. Nós vamos dizer amém a cada palavra. Porque o Espírito que está em nós foi quem escreveu essa Bíblia. Atos 5, verso 32. Porque Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Né? Aqueles que lhe obedecem. Obedece à Bíblia. Verdadeiramente sois meus discípulos. O quê? Se fizer o que vos mando. Amém. O 104 é forte, é remédio que cura, é remédio que liberta. Porque esses evangelhos que Deus só quer o coração não liberta as pessoas. Não, isso só adoça. É um evangelho com caramelo, com açúcar queimado. Sim, a pessoa fica anos ali, congrega ali, tem seu nome no livro da igreja, mas não muda. Não muda. Se você tem a mensagem, você pode ler o 104. Você pode imaginar uma mulher que estica com esses shorts, andando para cima e para baixo na rua, quando a Bíblia condena isso? Você pode imaginar as pessoas fazendo isso? E as pessoas hoje vivendo na presença que elas vivem, e andando aí dizer que tem o Espírito Santo? Os frutos que você produz. Gente, prova o que vocês não o têm. Amém? Você está soprando um apito no qual você não sabe. Você está morto. Você está morto. Quando você está vivo, você está vivo. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, e cada palavra de Deus você pontuará com um amém. Claro. O mundo ficou para trás, né? As modas ficaram para trás, os desejos ficaram para trás, desejo mundano. Ficou, se desvaneceu, aquilo se foi, se desfez. Agora, há poucos dias, eu tirei uma mensagem muito bonita ali, uma serração aqui em Videira, porque os rios aí é perto, né? E estava coberto de serração e bem baixinho. Mas no mesmo instante eu disse, deixa o sol bater aqui para você ver onde vai, né? Em que não deu 20 minutos, um raio de sol apareceu bem forte e começou a bater. Não chegou daqui, creio que meia hora, o sol estava bem forte e a serração se levantou e voltou para o seu estado de origem, né? Que você vê a nuvem lá em cima, é aquilo que estava ali embaixo, subiu. O calor faz ela subir e depois que ela forma a nuvem, o calor faz ela descer. É bem tremendo, porque se cada vez que fosse chover, viesse uma nova chuva, o mundo já estava coberto de água. Então é a mesma chuva que faz esse vai e vem. Pode olhar. É a mesma que sobe, é a mesma que desce. Sobe em vapor, sobe em seração e desce em gotas d'água. Desce em pingos d'água. Captaram? É a mesma chuva. Estava um cientista dando uma palestra, certa feita,
E o nosso profeta estava nessa palestra, e ele mostrando isso, e mostrando aquilo, e como dividir um átomo, e como fazer tal coisa, e tal, e tal, e tal. O profeta levantou a mão, ele olhou e disse, pois bem, pode perguntar. Sabia que era uma pergunta? Ele perguntou assim, por gentileza, senhor, eu vejo que o senhor está dividindo um átomo, e, né, muita sabedoria aí, humana, mas me explique quem segura essas toneladas e toneladas de água em cima. Não tem nada suspenso ali. Quer dizer, não tem nada escorrendo embaixo ali, né? E para tudo ali. Quem pode explicar isso? Só o nosso Deus. Porque Ele criou uma lei para isso. Sim. Às vezes vem uma nuvem que se desce toda a nuvem ali, imagine você o estrondo que dá, né? O rio sai fora da caixa e destrói casas e tantas coisas, né? Mas estava tudo ali em cima. Mas o cientista não pode explicar isso. Mas o nosso profeta explicou, né? Sim, Deus vai ao profeta, sempre Deus foi ao profeta, e ficou estabelecido que ele vai ao profeta. E o profeta é quem vai para o povo. Amém? Não importa o que os credos ou uma denominação diga, a Bíblia diz, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse, ufa, amém. Eu acho que vocês pensam que eu estou ficando com raiva. Eu não, eu estou apenas borbulhando. Vem, o amor é correção. O amor é correção divina. Eu prometo. Por quê? Por que eles correm de um lugar a outro? Por que eles se juntam a isso ou aquilo e correm para cá ou correm para lá? Eles apenas acumulam pressão. Qual é o problema? Eles ainda não vieram para esse refúgio, eles ainda não vieram aonde tem paz, aonde tem amor, aonde tem alegria, aonde há longanimidade, benignidade, paciência, fé no Espírito Santo, no reino de Deus. Essas demais coisas são passadas. Vai tudo rio abaixo, né? E o tempo passa. E quando vê a pessoa também passou, geralmente quando joga para o futuro as coisas. O fim do ano. Fim do ano. Fim do tempo. Depois que me casar. Fim do ano. E você sabe que você acaba acostumando com as suas promessas? E esquecendo do cumprimento? De fazê-lo? Eu tenho medo, sabe? E o perigo é acostumar. O perigo é acostumar. Por quê? Eles correm de um lugar a outro. Por que eles correm para cá e para lá? O nome do Senhor Jesus é uma torre poderosa. Nós alcançamos. Nós cremos nele. Estamos seguros no pavilhão de Deus. Quando você o faz, você sabe, então, que você passou da morte para a vida. Você não olha mais para trás. Você vê quando outrora você não cria em Deus. Agora você crê nele. Você vê quando você se inquietava com o credo, agora você está com a Bíblia. Uma vez alguém lhe disse que não havia tal coisa como falar em línguas. Não há tal coisa como... A Bíblia não ensina isso. E você lia isso, e lá estava isso na Bíblia. Você diz, mas o pastor diz, ou a minha denominação, que isto foi para o outro dia. Bem, você ainda está morto em pecado. Ele esteve acima disso, acima da incredulidade. Você diz, eu tenho um viver santo. Não há tal coisa, não há ninguém aqui, um pentecostal aqui na América, que possa viver de maneira tão santa como aqueles pagãos africanos. Não, senhor.
o que diz os muçulmanos, que tal santidade deles, teve de viver com eles. Tente comparar sua justiça numa tribo lá. Se uma jovem não se casasse em determinado tempo, seria testado sua virgindade para descobrir por que não se casou. E se ela for encontrada deflorada, ela teria que contar qual foi o homem que fez isso com ela. Ambos morreriam juntos. Eles matariam um monte nas nações se fosse assim. Não matariam? E por aqui? Tente comparar isso hoje. Ufa! É verdade, né? Eles têm moral. Tem países, né? Os muçulmanos, eles têm uma moral tão alta que você não imagina. E eu estive na Palestina, a gente andou por lá. Eu vou falar uma coisa, por isso que eu chamo de Terra Santa, de, né, Cidade Santa e tal. Dá para dizer um país de primeiro mundo, embora já tenha muita coisa errada lá, né? Porque sempre vai filtrando. Embora há muitos tradicionais que seguram aquele ensinamento, aquela postura, aquela estrutura, eles se mantêm posicionados. Agora, eles têm leis que vai muito mais longe do que nós temos aqui. Segurança para a pessoa. Eu creio que, ano 109, tem mais uns 2 parágrafos aqui, você sabe que o tempo vai passando e vai ficando cada vez pior. Por que pior? O profeta deu 9 voltas ao mundo. E ele diz que cada vez que ele voltava estava pior e pior e pior. E podia-se pôr um pregador cada esquina de rua. As pessoas não querem mais ouvir o Evangelho. Não. É uma minoria que para ouvir o Evangelho. Somente os que foram chamados por um decreto. Somente os que foram chamados por um decreto que Deus o fez. Aí eles têm prazer em Deus, têm prazer na palavra, que a palavra é Deus. No princípio era o verbo se fez carne, o verbo era Deus, né? Tomou forma humana para resgatar a raça humana, para salvar os caídos de Adão, que caíram. Quando ele caiu, todos caíram. Mas ele sendo Deus, você vê como há uma minoria que quando lê as Escrituras ou a Bíblia, tem discernimento que o mesmo Deus que falou lá no passado, fala no presente e fala no futuro. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele não mudou, sua palavra também não mudou. Amém? Você diz, podemos dizer às pessoas para viver, todos eles se incham e explodem. E passam por cima de qualquer coisa que diz. Não quero ouvir mais isso. Você está gritando conosco? Comigo? Vai lembrar de Micaías, quando se apresentou diante de Elias, diante de Acabe. Ele ficou lá porque ele tomou a palavra de Elias. Ele comparou sua visão com o que o profeta havia dito antes dele, com a palavra de Deus. E quando temos uma visão, ela não está de acordo. E quando temos uma visão, ela não está de acordo com a palavra de Deus. E quando temos uma visão e ela não está de acordo com a palavra de Deus, então vamos esquecer isso. Fique longe disso. Fique com a palavra de Deus. Sim, Senhor. Oxalá se nós pudéssemos, né, captar a linguagem que o Espírito Santo falou através do nosso profeta. Sempre conferir. Eu não me lembro agora a escritura que diz que se tal profeta se levantar e profetizar uma coisa, e aquilo não acontecer, esqueça, deixa-o de lado. Mas se cumprir, esse homem é de Deus, esse homem tem o assim, diz o Senhor, e Deus está com ele. Né? Deus está com ele. Agora, se não se cumprir, tem que deixar, né? Por quê? Deus nunca falhou nenhuma das vezes que ele prometeu em fazer alguma coisa. Ele sempre cumpre, né, de acordo com o tempo
de acordo com o cumprimento daquela profecia, porque cada profecia tem o tempo para se cumprir, né? Então, elas vão se cumprindo no tempo exato, no tempo certo. Deus é fiel à sua palavra. Vamos ficar de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre que tomar uma decisão, se assenta primeiro, faz os análises, né? Faz o inventário para não fazer decisões precipitadas e depois ter que voltar atrás. Vamos cantar Sublime Graça, com graça em nossos corações, de bom grado, com alegria, né? Todos cantando, expressando a sua gratidão, a sua adoração ao Senhor. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo, perdi, ele me achou. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Mas vejo já, perdi, ele me achou. Eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, por ouvir a tua palavra. Pai, pedimos a direção do Senhor cada alma, cada um que ouviu, cada um que vai ouvir, que o Senhor possa falar com cada pecador. Ó Deus, nos ajuda e nos sustenta nessa caminhada de fé até chegarmos à grande hora da redenção. Ó, que hora dolorosa! Mas o Senhor prometeu que estaria conosco. O Senhor não é homem para esquecer de sua promessa. O Senhor é Deus que guarda a sua palavra. E nós te agradecemos, precioso Pai, Santo Deus, no nome santo, maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade, este ajuntamento de estarmos aqui nesta noite, para junto ter companheirismo em volta de tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que ouvimos, por tudo que o Senhor nos falou. Nós pedimos a direção, a graça do Senhor. E no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, meu Deus.